Olá! No passado, nós tínhamos feito uma planilha de dimensionamento de estacas pelo método do professor BBR. Porém, tem alguns valores aqui que não estão tão precisos e tem como melhorar essa planilha. Primeira coisa que eu fiz então, eu mudei alguns fatores, que coloquei fatores adicionais baseados na norma, certo? Por exemplo, o comprimento mínimo da armadura a gente tem pela norma, certo? A gente pode usar até aqueles valores aqui, mas temos a norma, ela tem algumas regras específicas, certo? Nossa resistência sem armadura estava sempre como 50 kg, mas na verdade, se for uma hélice contínua, é 60, certo? E alguns tipos de estaca, como a Frank, nem permitem isso, certo? Nosso FCK máximo depende do tipo de estaca, né? Então esse FCK aqui nem importa para a gente, né? A gente vai depois ajustar isso aqui, mas nem importa para a gente, certo? E a resistência da ponta da nossa estaca não é só para escavada mecânica. A gente tem casos específicos, a gente pode ou não usar a resistência da ponta. Além disso, a estaca broca, na verdade, é uma mini estaca escavada, certo? Então, eu acabei... E a estaca cavada com lama, sem lama, são valores próximos também. Então, eu acabei eliminando esses valores por questão aí não dá confusão, certo? Bom, tendo isso aqui agora, a gente pode modificar essa planilha. Primeiro, o FYK a gente não precisa saber, é sempre 500, tá? Então a gente não tem que trabalhar com esse FYK, está aqui, é 500 e pronto, né? Vamos jogar o tipo de destaque aqui para cima, né? Depois a gente tem que ajustar esses valores, certo? E abrir um pouco mais essa região aqui, tá? Bom, uma coisa que a gente tem aqui, essa parte aqui de resistência está correta, não tem muito o que modificar, certo? Vai basicamente buscar aqui o tipo de solo, vai buscar basicamente aqui a resistência lateral, baseado nas fórmulas aqui, não tem muito o que modificar, certo? Porém, tem algumas coisas que a gente pode sim modificar. Primeira coisa, a área da ponta está correta, não tem como melhorar a área da ponta, a área da ponta é a área da ponta, certo? A área lateral está correta. A resistência da estaca agora, então a gente pode separar em resistência sem armadura, né? Então sem armadura, que vai ser igual a procurar, certo? Que procure esse tipo de estaca aqui, certo? Nessa tabela aqui, certo? Eu quero a coluna de número 1, 2, 3, 4, 5, coluna sem armadura, certo? E eu quero o valor exato, certo? Isso aqui eu vou multiplicar pela área da ponta em centímetros quadrados, certo? Então a resistência, procurei aqui Strauss, ok? Procurar 6 aqui, nessa tabela 1, 2, 3, 4, 5, a Strauss é 0,05, falso, beleza? Multiplicado por G3, multiplicado por 100 ao quadrado, ok? Beleza? Então, nossa estaca Strauss aqui, 62,8. E, se a pressão de estaca na verdade não é necessária, a gente vai calcular agora uma segunda equação, que é a resistência, ou podemos calcular aqui agora a carga máxima com uma tonelada de força. Por que isso? Bom, porque, na verdade, o que a gente tem? Que uma estaca pela 1022, a gente tem que dimensionar ela com uma certa excentricidade, certo? E essa excentricidade não é a primeira excentricidade que a gente está calculando pilar, não é segunda, não é fluência, não é nada. É 10% da nossa excentricidade total, ou seja, 10% do diâmetro da estaca, certo? Então, eu posso calcular basicamente a carga máxima por tonelada de força assim, ó. Vamos colocar aqui o W da nossa estaca, certo? O W de uma seção redonda é basicamente o diâmetro, certo? Elevado ao cubo, certo? Multiplicado por π, dividido por 32, certo? Ou seja, 6.283 centímetros cúbicos, certo? O que, se comparado a uma seção retangular, só para a gente fazer a comparação, 40 vezes 40 ao quadrado sobre 6, ele acaba sendo menor, porque a gente, a gente acaba perdendo área, principalmente no centro, certo? Mas a gente tem um W aí de 6.283 centímetros cúbicos, certo? Bom, a carga máxima, ou seja, a pressão máxima, aqui no caso, com uma tonelada de força, aplicando uma tonelada de força com a pressão máxima, a gente vai ter basicamente que a pressão máxima vai ser igual a, pegamos a uma tonelada de força, no caso, né? Dividimos pela área em centímetros quadrados, então aqui ao quadrado, certo? E somamos a isso, agora novamente, uma tonelada de força multiplicada por 10% da excentricidade, certo? Então, esse aqui em centímetros vai dar 10% de centímetros, 4 centímetros basicamente, certo? 1 multiplicado por 4 centímetros dividido pelo meu W, certo? Então, 1
multiplicar o centímetro, vai ter tonelada força centímetro dividido por centímetros ao cúbico. O cúbico vai dar tonelada força por centímetro quadrado, certo? Então, se eu tenho uma carga de 1 tonelada de força, a pressão máxima na minha estaca vai ser aí próximo de 0,0014, ou seja, estou com 1,4 kg por centímetro quadrado, certo? Essa é a pressão máxima com 1 tonelada de força. E a pressão máxima na minha estaca, certo? Sem gerar uma compressão excessiva, vai ser basicamente igual a pressão máxima. Então, a pressão máxima admissível, certo? Então, vai ser igual a procurar, certo? O tipo de estaca aqui, nessa tabela aqui, certo? Beleza, porque eu quero a coluna número 6, vai ficar máximo, que é a coluna número 6, e eu quero o valor exato, certo? Divido isso aqui por 100 para ter tonelada força centímetro quadrado, divido por 1,4 e eu vou ter qual é a pressão máxima que eu posso ter, que é 101, certo? Então, a carga máxima na estaca, ou seja, a carga máxima agora, se eu for armar ela, vai ser basicamente igual agora, então, a pressão máxima dividido pela pressão máxima com 1 tonelada de força. E vai me dar 70 toneladas de força. Tá, é praticamente 62,8. Sim, é muito próximo. Mas aí que tá, a gente pode somar aço aqui, certo? Se a gente somar aço, a gente vai ganhar uma resistência. Então, agora, nós vamos decidir a porcentagem de aço. Porcentagem de aço na estaca, certo? A gente tem um mínimo, certo? Que é 0,5%. Porcentagem do AS, ou porcentagem do AS apenas, certo? A gente tem um mínimo que é 0,5%. Mas se eu quiser colocar mais, eu posso, certo? E de maneira simplificada, 0,5% então, certo? Colocar umas duas casas, depois a vírgula aqui, o mínimo é 0,5, posso colocar mais. Por que isso? Bom, agora a gente vai ter um ganho na resistência, que é basicamente igual a essa resistência aqui, pressão máxima com tonelada de força, eu posso somar a resistência do aço, que é 5 dividido por 1,15, imaginando que seja uma carga central, não vou calcular exatamente, se eu posso calcular uma simplificação aqui, multiplicado pela área da estaca em centímetros, multiplicado por esse aqui, vezes 100 ao quadrado, certo? Multiplicado pela AS sobre C, certo? Ou seja, vai me dar uma pressão máxima um pouco maior, certo? Pressão máxima na estaca, ok, peraí, aqui, mais 5 sobre 1,15, desculpa, essa aqui é a pressão máxima com tonelada de força. Desculpa, eu quero fazer isso aqui. Eu quero somar aqui embaixo, certo? Recorto aqui, pressão máxima. Agora eu somo isso aqui, uma área basicamente distribuída, certo? Mas logicamente a pressão máxima com estaca vai ser 5 dividido por 1,15, que é 5 toneladas de força dividido por 1,15, multiplicado pela área que é o quadrado, desculpa, multiplicado não, multiplicado pela área aqui, multiplicado por 0,5%, certo? E aqui a gente, e dividido por 1,4 e dividido por 1,4, certo? Ainda não está correto. 5 dividido por 1,15, ok. Multiplicado por se multiplicar pela área não vou colocar, porque já está com área, né? Então, basicamente vai ser esse aqui multiplicado por 1,15 aqui, beleza, certo? Então, agora, correto? Eu posso colocar até 81,65 toneladas de força. Tá, não é tanto. Se eu usar 1%, bom, eu consigo chegar a 92,49 toneladas de força, certo? Se eu colocar 2%, consigo chegar a 114 toneladas de força. Se eu colocar 3%, consigo chegar a 135 toneladas de força, certo? Mas eu demoro a chegar no limite, certo? Então, beleza, com 0,5 que é o mínimo, beleza, está ok, certo? E aqui eu posso deixar dois avisos, tá? Em vez de colocar um aviso, passo do limite ou não, eu posso colocar um aviso assim, ó, igual a, se abre parênteses, esse aqui for menor do que 0,005, eu quero que responda assim, ó, eu quero que responda, se ele for menor, eu quero que coloque aço abaixo do mínimo, certo? Caso contrário, eu quero que não coloque nada, ok? Nesse caso, nada. Se eu tivesse colocado 0,49, opa, aço abaixo do mínimo. Eu vou deixar isso aqui em negrito, certo? Vou deixar isso aqui em vermelho, porque deu um erro, beleza? Se eu colocar 0,5, sem problemas, não aparece esse erro, certo? Eu vou copiar essa mesma fórmula, só que eu vou colocar uma área de aço máxima agora, tá? Então, vou mesclar isso aqui, certo? E vou colar aqui. Passou de, isso aqui for maior do que 6%, que é o limite da norma, tá? Aço acima do máximo também não pode, certo? Então, essa vai ser a regra. Então, se eu colocar 0,49 aqui, opa, acusou, não pode, aço abaixo do mínimo, certo? Que é, vou até colocar entre parênteses aqui, ó, aço abaixo do mínimo, que é 0,5%, certo? Então, 0,5%, ok? Beleza, coloquei 0,5, sumiu, certo? Coloco 5,99%, sem problemas. Coloco 6%,
sem problemas ainda. 6,01%, ok. Aço, acima do máximo, vou colocar em vermelho, colocar um negrito aqui e colocar no máximo, que é igual a 6%, certo? Então, beleza. Acusa de qualquer maneira. Deixa o 0,5 por enquanto, beleza? Que é o mínimo usado, né? Geralmente a gente trabalha com o mínimo, certo? Bom, carga máxima da estaca, comprimento mínimo da armadura. Então, comprimento mínimo basicamente vai ser igual a procurar, certo? Procurar, então, eu quero que procure o tipo de estaca nessa tabela aqui, certo? Eu quero coluna de 1, 2, 3, 4, coluna 4, e eu quero o valor exato, beleza? Isso aqui é o valor real? Quase. Por quê? Bom, porque a gente tem que calcular, falta uma coisa que a gente não calculou ainda, mas é o comprimento de ancoragem, certo? Comprimento de ancoragem do nosso aço, tá? Na prática, a gente pode calcular com uma precisão enorme o comprimento de ancoragem, certo? Mas se a gente está falando de uma barra de aço que vai ser usada só para transmitir esforços básicos, o comprimento de ancoragem vai ser igual, basicamente, pegamos esse diâmetro aqui, da barra, que estou pensando barra 16 aqui, dividimos por 1000 e temos ou por 100, dividimos por 1000, por 1000 e temos em metros, certo? Multiplicado por 40. Então, o comprimento de ancoragem é, nesse caso aqui, 0,64. 40 é um comprimento aceitável para esse caso, né? Não precisa de ancoragem tão grande, mas tem que ancorar embaixo, tem que ancorar em cima, então multiplico por 2, certo? Então, o comprimento de armadura vai ser esse aqui, mais esse aqui, certo? Então, ok, 3,28. Comprimento de ancoragem, ok. Área de aço tracionado. Área de aço tracionado a gente não tem mais. Por quê? Porque agora a gente pode só calcular a área de aço, ou ter essa capacidade de carga aqui, certo? Mas colocar a resistência do aço, certo? A resistência do aço vai ser basicamente igual a área de aço aqui, certo? Multiplicado por 5, dividido por 1,15, multiplicado pela minha área da ponta aqui, né? Multiplicado por 100 ao quadrado, certo? A resistência desse aço aqui com 0,5% é de 27,32 toneladas-força, certo? Então, isso é fixo, tá? 27,32 toneladas-força é o que o meu aço resiste, certo? O que importa aqui, então, agora, dividido por 1,4, claro, por questão de segurança, certo? Então, 19,51. Então, o meu aço resiste 19,51 toneladas-força com 0,5%, certo? Entendido isso aqui, eu posso apagar isso aqui e posso separar, colocar de maneira diferente isso aqui agora, tá? Colocar tudo isso aqui, sei lá, no 10 mesmo, não preciso de duas casas agora, vou mesclar aqui simples, vou mesclar aqui simples, vou mesclar aqui simples, agrupo até aqui, certo? E coloco assim, jogo isso aqui para cá, certo? Mesma coisa aqui, ó, capacidade de carga tracionada, mesclo isso aqui novamente, agrupo isso aqui, certo? Recorto aqui, colo aqui, recorto aqui, colo aqui, só mesclar isso aqui novamente, beleza? Recorto aqui, só colo aqui, beleza? E recorto isso aqui, esse aqui tem uma força que eu posso apagar. Mesclo isso aqui, depois só copio aqui, certo? E a capacidade de carga, de carga sem armadura, certo? Capacidade de carga tracionada com armadura, certo? Armadura integral. Eu posso colocar em minúsculo aqui. Capacidade de carga, né? Tracionada com armadura integral, certo? Vai ser igual a 18,3 tonelada-força. E aqui eu vou seguir uma regra que é o quê? Que isso aqui vai ser igual ao menor, né? Entre essa fórmula aqui. Então, esse aqui, capacidade de carga integral, é a soma de todo. Então, agora é uma fórmula que eu mudei, tá? A capacidade de carga integral da peça é igual a soma de todas as cargas, certo? Esse menos 10 aqui não tem necessidade, certo? Soma de todas as cargas laterais mais o peso próprio multiplicado pela densidade mínima do concreto, próximo de 2,4, certo? Igual ao mínimo agora entre essa fórmula aqui ou a fórmula da resistência do aço, certo? Então, beleza, ok? Então, nesse caso, mantém 19,1 tonelada-força, certo? E capacidade de carga com armadura integral aqui, certo? Então, capacidade, você colocar tudo minúsculo, capacidade de carga sem armadura, só com a armadura de ligação apenas, com armadura de ligação apenas, beleza? Então, essa vai ser uma capacidade de carga com armadura de ligação, 51 toneladas da força. A capacidade de carga, então, isso aqui, basicamente, essa capacidade de carga com ligação vai ser igual a, e aqui vai ser igual, a resistência à armadura está essa aqui, então eu vou colocar igual ao
mínimo, tá? Então, agora, outra coisa que eu vou mudar, mas capacidade de carga com armadura integral também tem que mudar, certo? Mas, por enquanto, vou só copiar essa tonelada de força aqui, certo? E agora a gente pode ajustar algumas coisas na planilha. Por quê? Bom, a resistência lateral se mantém. Agora, a resistência da ponta vai depender de um sim ou de um não, certo? Por quê? Porque vai depender se eu tenho ponta limpa ou não, certo? Eu vou fazer assim, ó, a resistência da ponta aqui, vou mesclar isso aqui embaixo também, certo? Se sim e sim ou não, certo? Vai ser duas formas que eu vou colocar. Se for sim, eu quero colocar desculpa, colocar 1 aqui, certo? Se for não, colocar 0. Por quê? Bom, porque agora eu quero saber se eu posso contar com a resistência da ponta sim ou não, certo? E aqui eu vou fazer o quê? Usar resistência da ponta, usar resistência da ponta, é uma pergunta que eu vou fazer, igual a procurar, certo? Que eu procuro o tipo de estaca nessa tabela aqui. E eu quero a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, coluna 7, se tem resistência da ponta ou não. E eu quero o valor exato, certo? Então, nesse caso, sim, eu posso usar a resistência da ponta, certo? Caso contrário, então, a resistência total da ponta, ou posso colocar aqui também resistência da ponta, vamos mudar essa fórmula, tá? Ela é igual a resistência da ponta, resistência da ponta, ela é igual a, basicamente, essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui é a B17 vezes C17, certo? Multiplicado pela área, dividido pelo coeficiente da estaca, certo? Multiplicado por C, parênteses, esse aqui for igual a sim, certo? Eu quero que multiplique por 1, certo? Por 1 aqui. Caso contrário, eu quero que multiplique por 0, ok? Opa, desculpe. Multiplique por igual a, abre aspas aqui, sim. Opa, fecha aqui, abre aspas, sim. Beleza, então essa é a resistência aqui. Caso contrário, ou mais, se, parênteses, esse aqui for igual a não, certo? For igual a não, eu quero que multiplique isso aqui por 1, certo? Ou, caso contrário, multiplique por 0. Multiplicar o quê? Multiplicar o mínimo entre essa fórmula aqui, certo? Ou a soma de todas essas cargas aqui, certo? Multiplicado por 0,25, certo? Essa vai ser minha regra aqui secundária, ok? Então, se eu tenho a resistência da ponta, sim, 37,7. Se fosse um não aqui, 3,3, tá? Então, isso vai depender do tipo de estaca. Por quê? Porque se eu tenho uma estaca que eu tenho a ponta limpa, a ponta que ela tem capacidade de resistir carga, ou seja, se não tem o risco de cair um toco de barro lá dentro, se não tem o risco de cair um animal lá dentro, se não tem o risco de dar problema lá dentro, se o risco de quando jogar concreto acabar desmoronando tudo, eu posso usar a resistência da ponta. Caso contrário, não posso, certo? E isso dá uma diferença considerável. Então, capacidade de carga com armadura de ligação, desculpe, com apenas armadura de ligação. Armadura de ligação, então. Capacidade de carga só com armadura de ligação, beleza? Capacidade de carga então vai ser igual ao mínimo entre essa somatória aqui, essa somatória aqui, mais essa somatória aqui, certo? Ou colocar isso aqui no mínimo, mínimo da soma aqui, no caso aqui, é o mínimo da soma, certo? Desse aqui, dessa fórmula aqui, mais esse aqui, ou, segundo a hipótese, a resistência em armadura. Você não pode ser mais que isso, ok? Então, nesse caso, continua 51 toneladas da força. E capacidade de carga com armadura integral? Bom, capacidade de carga com armadura integral é igual a soma mais o E17, continua a mesma coisa, ou a capacidade de carga com a armadura. Capacidade de carga máxima da estaca. Certo? Que nesse caso, não tem vantagem eu descer mais a armadura. Por que não tem vantagem? Porque não tem tanta resistência assim na estaca ainda. Certo? Tem vários métodos no SPT baixo e só uma ponta com alta resistência. Certo? Então, agora, comprimento total permanece a mesma fórmula, não muda isso aqui, certo? Volume de concreto permanece a mesma coisa, requer armadura. Não, a gente vai decidir se requer armadura não, mas essa regra aqui a gente vai seguir, certo? Diâmetro da barra a gente pode escolher, então 16 milímetros, então diâmetro da barra 16 milímetros, certo? Com quantia igual, ou quantia, né? Posso colocar aqui, vai ser igual a área de aço agora, a área de aço, então, que eu não tinha colocado agora, vai ser igual a nossa área de concreto, área da ponta, multiplicado por 100 ao quadrado, multiplicado pelo 0,5% aqui, 6,283 centímetros quadrados. A área de aço da barra, então, a área de aço da barra é basicamente esse diâmetro aqui ao quadrado vezes π dividido por 400, 2,011,
centímetros quadrados, certo? Quantia é igual ao máximo entre 6 ou, tem outra hipótese, né? Esse, arredondar para cima, né? Arredondar para cima, esse dividido por esse com 0 casas. Ok, eu com 0 casas e faltou um fechado. Beleza. Então, nesse caso, eu preciso de 6 barras, tá? Então, por mais que tecnicamente podia ser menos, na prática eu tenho que trabalhar com 6 se for trabalhar com barras de 16 milímetros. Se trabalhasse com 12,5, continua sendo 6 barras. Se trabalhasse com 10 milímetros, aí iria para 8 barras. Então, eu posso trabalhar com 8 de 10 ou 6 de 12,5, certo? Comprimento da armadura, então, comprimento da armadura aqui, posso jogar ele aqui para cima também, tudo em negrito aqui, esse aqui eu vou deixar sem negrito, né, porque eu posso ajustar ele, tá? Então, sem negrito aqui, e esses aqui em negritos também, porque eu não vou ajustar eles, tá? Então, comprimento da armadura, basicamente igual a esse aqui, só igual a esse aqui, não tem outra coisa, né? Eu tinha essa outra fórmula aqui, certo? Mas, na verdade, a gente pode só usar esse comprimento da armadura, certo? Então, 2,8 metros, certo? Então, se eu estivesse usando 2,5, seria 3 metros, tá? Então, eu tenho esses efeitos aqui, ok? Então, esse seria o dimensionamento aqui de uma estaca. Ainda assim, a capacidade de carga lateral, ok, está correto. Então, todo esse dimensionamento agora está correto. E agora a gente tem muito mais das hipóteses de cálculo, certo? A gente tem a resistência máxima aqui com armadura sem armadura, certo? Tem essa resistência da ponta e a gente consegue ver muito mais diferenças entre as estacas. Por exemplo, aqui está tudo no 10 mesmo, tá? Então, por exemplo, o que mudaria de uma Strauss para uma hélice contínua, certo? Uma hélice contínua daria uma resistência muito menor por não ter resistência da ponta. Só que aqui a gente entra em outra questão, que é o quê? Que a ponta tem essa resistência ou não? Porque, não tem, sem resistência da ponta. Não é uma ponta limpa. Tá, mas eu posso ter uma ponta suja, eu posso ter uma ponta limpa. Mas, tecnicamente, a gente poderia ter um meio termo. Certo? A gente poderia ter uma ponta com uma certa resistência, mas não chega a ser toda a resistência, certo? E aqui a norma ela não chega a ser muito abrangente. Ela fala, se não tem a ponta limpa, 20% no máximo, certo? Então, infelizmente, por mais que isso aqui vai ter uma variação enorme, nesse caso tem que trabalhar com ou sem a resistência da ponta, tá? Outra coisa, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, vou fazer um teste aqui agora, tá? Colocando 0 metros aqui. Imagina que eu tenho um solo siltoso, solo simples aqui, um silto, né, que é um solo médio genérico, certo? E esse solo médio genérico, digamos que eu tenha uma estaca de 6 metros, certo? Onde ela tem, digamos, 3 metros, então, ela tem, digamos, 3 metros com um SPT de 5, né, um solo fraco. Depois ele tem mais uns 3 metros aí com um SPT próximo de 12, certo? Com um comprimento de mais 3 metros, certo? E depois no sétimo metro tem uma resistência, por exemplo, de 25 golpes, certo? Se eu for fazer, digamos, uma estaca escavada comum, eu teria uma resistência nessa estaca de 10,4 toneladas-força. Tanto, nos dois casos aí, é 10,4 toneladas-força. Até colocar um pouco maior, porque é um resultado aqui, certo? Vou colocar 12 aqui, talvez seja suficiente para não capacitar carga sua coligação. Vou largar um pouquinho aqui, largar um pouquinho aqui. Posso largar um pouco mais, beleza. Tá? Então, tenho 10,4 toneladas-força. Porém, se for uma escavada com a ponta limpa, eu vou para 24 toneladas. Certo? Então, limpar a ponta ajuda muito. Sim, ajuda muito, mas a gente tem uma questão. Eu não posso simplesmente falar, limpa a ponta. Por quê? Porque para limpar a ponta, eu tenho que descer alguém lá embaixo, certo? E mandar limpar essa ponta, certo? Então, teria que trabalhar com pelo menos um diâmetro de 60. E eu teria 47,9 toneladas-força, ao invés de apenas 15, certo? Então, se eu quero usar toda a resistência de uma estaca, muitas vezes eu tenho que fazer alguma coisa um pouco mais complicada, certo? Por exemplo, ter que descer lá embaixo, certo? Muitas vezes acaba sendo necessário para a obra ter alguém descendo lá embaixo para limpar a ponta, certo? Não é o ideal, é complicado, não é uma situação muito interessante, mas pode ser necessário para a obra, certo? Outra coisa, essa escavada aqui, 15,7 toneladas, mas a escavada limpa, ela permite resistências bem consideráveis, tá? E mesmo uma estaca de 60, ela permite uma resistência aí, mesmo sem um SPT muito alto, mais 15,7 toneladas. É uma resistência aceitável, né? A maioria das vezes aí vai ser suficiente essa resistência, certo? Para uma obra pequena, um andar, 2 andares, pode parecer um diâmetro muito grande, mas a gente não está falando de 2 metros cúbicos, não é tanto volume de concreto assim. E geralmente isso aqui fica muito mais barato que duas estacas de 30, por exemplo. Duas estacas de 30 tem uma resistência similar, tem a resistência da metade, certo? Mas não é, digamos, elas têm o custo de um bloco em cima, tá? Então a gente tem esse problema.
Beleza, mas basicamente, esses seriam alguns ajustes que a gente pode fazer na nossa planilha, certo? Essa tabela base, que inclusive essa tabela base, eu vou deixar disponibilizada ali no link abaixo, né? Se você quer a planilha pronta, claro, tem o link aí do site para adquirir pronta, ou você pode copiar ela sem dificuldade, certo? E seria isso então. Até a próxima.